Olá, sejam bem-vindos ao canal Cultura e Fé Católica. Eu sou Marcelo e hoje eu tenho uma convidada aqui diretamente da Alemanha, a Fabiane. Tudo bem, Fabiane? Seja bem-vinda. Tô bem, Marcelo, obrigada pelo convite. É primeira vez que eu estou num canal diferente do meu para falar do meu retorno ao catolicismo e estou bem feliz de falar sobre isso, né? E é a primeira vez, tô me sentindo honrada pelo seu convite. Eu que fico honrado. Muito obrigado por você partilhar um pouco da sua história de vida aqui no canal Cultura e Fé Católica, tá? Muito obrigado mesmo. Eu quero dizer a você que está assistindo essa live que ela está sendo gravada em um horário alternativo, porque a Fabiane, ela é da Alemanha. Então nós tivemos que combinar um horário, um dia que desse certo para ambos, para que a gente pudesse realizar essa live. Mas fique até o final para que você possa conhecer a história da Fabiane também. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, porque isso é muito importante, e também deixe um comentário, ajuda bastante o canal. E se você ainda puder e quiser, você pode se tornar membro do canal, que também vai dar uma força muito bacana, tá? Sejam todos bem-vindos. No dia que esta live estiver no ar, eu vou estar também aí no chat interagindo com vocês, tá certo? Muito bem. Fabiane, para que a gente possa iniciar, vamos fazer uma oração então? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pedimos então a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima. Pedimos pela vida da Fabiane, pelo seu casamento, seu esposo. Pedimos por todos aqueles que irão assistir essa live. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fabiane, então, nós queremos conhecer a sua história, saber como é que você saiu do protestantismo e hoje é católica. Como é que você entrou para a Igreja Católica? Acredito, eu imagino e sei que todo evangélico, todo protestante ama nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tem um profundo amor por nosso Senhor, mas ao buscar, né, ao entender, ao compreender, a se deparar com a verdade mesmo, né, vinda por meio da igreja, você quer abraçá-lo integralmente. Como é que foi essa história de encontro com o nosso Senhor e sua igreja? Vamos lá? Você nasceu aqui no Brasil, né? Nasci no Brasil, faz 5 anos que eu tô aqui na Alemanha. Me mudei para a Alemanha porque conheci meu marido, né, que é alemão, protestante. Na época eu era protestante também. Então eu casei naquele entendimento que a gente estava ali na mesma religião e havia uma concordância, e, enfim, nunca passou pela minha cabeça que eu retornaria ao catolicismo, porque a minha família era católica. E eu fui batizada no catolicismo, inclusive a minha avó é uma mulher que trabalha, dedicou a vida dela inteira aos serviços assim, na igreja, ali, ajudando na liturgia, no serviço, e sempre fui uma mulher muito envolvida. E eu, na infância, cresci dentro da Igreja Católica por causa da minha avó, porque eu e minha irmã e minhas primas, a gente participava de tudo, porque minha avó estava ali à frente, né? Então, canto, as missas de coroação a Nossa Senhora. Então, eu era bem ativa na infância e eu já, quando eu olho para trás, eu praticamente desde que eu me conheço, assim, né, pela idade da razão, eu era cristã, eu já tinha aquela crença em Jesus Cristo e devoção a Maria com 7 anos de idade que eu comecei a entender, né? Mas criança eu também ia na igreja, mas eu não entendia. Eu lembro assim que com 7, 8 anos o que me explicaram da fé cristã, eu já passei a acreditar, então eu sempre fui cristã, na verdade, eu sempre fui devota de Nossa Senhora, desde que eu me lembro, assim, da minha espiritualidade, da minha fé. Então, você chegou a fazer primeira comunhão, você chegou a Fiz, fazer catequese, você eu, já tinha feito crisma também, já tinha recebido o sacramento do crisma. eu cheguei a fazer a catequese, né, no tempo ali certinho, que na minha época era mais ou menos com 9 anos de idade,
esperei bastante, era bem ansiosa para começar a catequese. E a crisma, na verdade, eu vou ser crismada esse ano na Alemanha. Ai, que legal. Não cheguei a ser crismada. E na catequese, o que começou a acontecer? Eu gostava da igreja e era bem envolvida, mas eu já ouvia aqueles papos no meio dos meus familiares, de que a igreja era inquisidora. Então, as pessoas na minha própria família começaram a me contaminar com relação, Uhum. né, à Igreja Católica, mas não era suficiente para eu deixar de gostar ou para eu abandonar. Mas o que realmente começou a influenciar, a ter influência, foi a escola, foi o ensino médio. Certo. Porque eu comecei a estudar, né, ali, primeiro, segundo colegial, a teoria de Darwin, que foi uma coisa assim que Uhum. eu pensei, nossa, então o homem e a mulher não vieram de Adão e Eva, né? Não houve, Certo. essa história não foi possível. E também na parte de história, reforma protestante, porque eu lembro que as minhas apostilas eram do positivo, né, na escola. Uhum. E eu lembro muito bem que estava escrito ali que Lutero ele fez a reforma e retirou as imagens para ficar mais parecido com a Bíblia, como se a Igreja Católica. Então, era muita coisa contaminando, era a Inquisição, era a Reforma Protestante, a teoria de Darwin. Então, quando cheguei ali com uns 15 anos, mais ou menos, eu pensei, realmente a Igreja Católica, ela se afastou da palavra de Deus e eu acho que eu vou ser protestante. Então, com 15 anos, eu determinei que eu ia ser protestante. Ah, sim. Com 15 anos você já estava você descobriu que a Igreja Católica poderia estar errada, né? Sim, Certo. e também a gente escutava muito aquela história que a igreja houve ali um período, né, do tempo primitivo, que como se a Igreja Católica não fosse essa continuidade, foi, Entendi. né, que a partir de Constantino. E aí Uhum. eu já comecei a olhar a igreja, entrava na igreja, já não gostava das imagens, já fui contaminada ali, né. E Mas você sempre foi interessada por religião, né? sempre. Você nunca pensou na existência, ou melhor, você nunca pensou em negar a existência de Deus. Nunca, nunca. Mas houve uma outra influência negativa, né, na minha adolescência, que foi a minha mãe, que era espírita kardecista. Ah, tá. E aí ela lia muitos livros e ela me dava esses livros para eu ler. E eu passei a acreditar também em reencarnação. Então isso Certo. também foi muito prejudicial, porque eu não conseguia entender o papel de Cristo na humanidade. Porque Entendi. se a gente sempre estava reencarnando, então não fazia sentido. Não fazia Eu não sentido. entendia mais nada Uhum. da doutrina católica, como se aquilo não fizesse sentido mais. E eu já nisso, e quando eu pensava numa igreja, eu pensava que a protestante era certa, que a protestante não tinha imagens, ela estava mais de acordo com a Bíblia. Eu tinha muito interesse em entender a Bíblia. Então, foi por esse interesse que os evangélicos conseguiram me influenciar para o caminho deles ali, né? Que realmente Uhum. a igreja evangélica ela tem os cultos, as pregações é muito voltada com a palavra ali, né, de Deus, que Uhum. você acaba tendo interesse mesmo. E ela também tem uma outra versão, né, de Bíblia, que é a linguagem de hoje. Então, eu acabei lendo essa Bíblia, e aí, indo na igreja evangélica, nos cultos, eu comecei a ter interesse, né, e entendi a Bíblia inteira, li a Bíblia inteira. Eu só não entendi dois livros, que foi o Apocalipse e o livro de Cantares. Mas aí, quando eu entendi esses livros, eu me tornei católica. Olha só. Maravilha. E como é que foi? Você com 15, 16 anos, você já ia frequentar uma igreja evangélica, protestante? Então, como a minha avó, ela era muito católica, eu comentei isso com a minha mãe proibiu de imediato, falou: "Não, você é católica, você não vai mudar de religião". E eu pensei comigo: "Então, na hora que eu sair de casa, eu vou buscar por mim mesma". E quando eu saí de casa, que eu fui fazer faculdade, né, em Ponta Grossa,
eu conheci uma moça que era uma moça muito evangélica, mas ela era assim, é uma pessoa que realmente vivia a fé dela, não de uma Certo. maneira hipócrita. Então a Uhum. gente se tornou muito amigas e ela passou a ser realmente um bom exemplo para mim. E o exemplo dela me cativou e mais ela foi me levando para a igreja dela, que era uma igreja a princípio com uma pegada pentecostal, mas as pessoas usavam Uhum. roupa, né, normais, assim, não tinha, não era de doutrina, e eu acabei ficando lá não muito tempo, porque era um pouco assim, digamos, agitada demais, e Certo. eu acabei preferindo ir para a presbiteriana do Brasil. E Entendi. lá eu fiquei até ir embora do Brasil e vim para a Alemanha. Uhum. E o que que você encontrou lá, Fabiane, na igreja presbiteriana? O que que era bom, digamos assim, para você? Você se identificou? Como que era a estrutura da igreja no sentido hierárquico? Você era atuante? Como que foi essa vivência? Era uma igreja bem. Ela era bem organizada, digamos assim, ela tinha uma hierarquia ali de pastores, presbíteros. Era uma igreja que bastante cativante para jovens, então, Uhum. com músicas, com diversas programações e fazia os jovens ficarem bem entretidos ali com a igreja e bem entrosados, então, e os cultos eram muito bons, mas ela era assim uma igreja mais calma, digamos, ela não era uma Uhum. igreja, né, de tanta música, aí tinha bateria, Certo. mas não era uma igreja assim de Não era muito pastor voltado para pregando. o pentecostalismo, no caso. Isso, ela não era, ela era até bem conservadora. E Uhum. eu acabei gostando, mas na verdade eu não estudava muito. Eu não estudava, eu não sabia muito, eu não sabia nem que a igreja era do calvinismo, para você ter uma Sim, ideia, porque eu acabava sendo mais puxada pelo se sentir bem mesmo, por chegar lá, entendi. escutar o culto e me identificar com o que eu estava passando, e aquilo trazer, de uma certa forma, uma resposta, um alívio, um conforto. Então, eu ia pelo me sentir bem, assim. Eu não estudava a doutrina, a origem da igreja, ou o que, que era que a igreja pensava, assim, né, como a doutrina deles, né? Eu nem sabia que eles eram calvinos, vinho de Calvino, porque eu não, digamos assim, naquele momento não era, eu não estava Não te interessada. interessou em pesquisar sobre Não, a origem, né, no caso. não. Uh-uh. E, Entendi. e eu acredito eu que se eu tivesse ficado no Brasil, eu teria ficado naquela igreja até hoje, digamos. Mas o que muda é a minha vinda para a Alemanha, né? Porque aqui Uhum. na Alemanha, eu, como meu marido é luterano, eu comecei a ir na igreja com ele da cidade dele, Natal. E era uma igreja, né, que, pelo que eu lembrava da época da escola, era uma igreja que era a raiz do protestantismo. Então, vem um filme na minha cabeça lá de trás, da adolescência, de quando eu começo na igreja evangélica, e eu estava dentro de uma igreja que tinha afrescos, tinha imagens, tinha uma até liturgia, digamos, Sim. velas, e aquilo me confrontou. Eu pensei, nossa, mas essa igreja ela está toda errada. Aí depois, né, a segunda vez que eu vou, eu penso, não, mas essa igreja ela é uma cópia da Igreja Católica. Daí a terceira vez que eu vou, eu penso, espera aí, a Igreja Católica, se ela é uma cópia, então a Igreja Católica veio antes, então Lutero não tirou as imagens, então aquelas apostilas estavam erradas, Aham. e, e, e eu comecei a me questionar mesmo, assim, até com a arquitetura da igreja, né? Porque a igreja, essa igreja que eu ia com meu marido, que é a igreja dele, ela é dentro, ela é conectada com o castelo. Certo. Então, é, e, e, e a gente entra nessa igreja pela porta lateral, o povo, né? Certo.
por uma porta lateral. Igual na igreja católica tem aquelas portas laterais, a gente entra por uma daquela. E a única porta que a pessoa entra e dá de cara com o altar ali era somente o rei, digamos, o Uhum. monarca. Porque ele era Entendi. uma conexão que tinha com o castelo, então a chegada dele na igreja era por ali, ele tinha a visão do altar de frente, mas Certo. o povo entrava só por uma porta pela lateral. Aí eu comecei a questionar, eu pensei, nossa, mas isso não existe na igreja católica. Uhum. Todo mundo, né, seja monarca ou plebeu, vai entrar pela porta que tem a visão de frente para o Uhum. altar, né? Então eu comecei a estudar por mim mesma a reforma protestante, mas na verdade o que me influenciou o que eu começo a estudar não é nem a religião ou a reforma protestante. Eu comecei a estudar, na verdade, as ideologias, né, Certo. socialismo, porque nessa época quando eu cheguei na Alemanha, eu não tinha cabeça para religião, né, ou procurar uma igreja. Eu achava que eu iria na igreja do meu marido. Entendi. Muita coisa, né, começando um país Uhum. novo, uma língua diferente, tentando me adaptar, mas eu tinha muitos sonhos que a gente estava vivendo assim numa sociedade poligâmica, que no caso era permitido pela sociedade o homem ter duas esposas. Eu tinha sonhos assim muito perturbadores, né? Por exemplo, Uhum. assim, que eu via uma pessoa e, por exemplo, se eu visse um homem ou se eu visse uma mulher, não tinha como saber qual que era o gênero que ela tinha nascido, porque Certo. seria tão parecido com uma mulher que não teria mais como reconhecer. Mas, na verdade, eu não estava pensando nesses temas, eu nem estava lendo sobre isso, mas eu tinha sonhos com Uhum. isso. E eu comecei a achar que esses sonhos eles vinham de Deus, né? Mas como eu era protestante, como eu era evangélica, então evangélico tudo que sonha acha que é profético, que é coisas que Aham. vão acontecer. Mas na Certo. verdade eu vejo que Deus estava me forçando, me guiando a estudar sobre esses temas, porque enfim, eu depois que eu terminei a escola, eu, né, fiz faculdade, tudo, sempre vivendo essa pressão de construir carreira, de Entendi. estudar isso, estudar aquilo. No caso, Uhum. eu fiz turismo, né? Então eu tinha que aprender inglês. Depois eu fui embora do Brasil, trabalhei em navio. Então, sempre fazendo de tudo e nunca tinha tido tempo para mim para estudar, para ver essas coisas, né? E, na verdade, essas coisas estavam acontecendo debaixo do meu nariz, mas eu não estava percebendo, porque hoje aqui a Alemanha já está bem. Acontece bastante Avanç- coisa, né? Avançado Agendas, nessa. bem avançado. E Uhum. eu não estava percebendo. Então, como eu comecei a ter muitos sonhos, eu comecei a ter curiosidade de saber de onde que vinha, né? Da onde que surgia esse incentivo da sociedade para que essas coisas acontecessem. Você não tinha tido contato ainda com o tema, por exemplo, ideologia de gênero ou coisa nesse sentido, Fabiane? Sempre, eu sempre fui muito assim de estudar coisas que me interessavam. Então, como não me interessavam esses temas, eu sempre ignorei. Mas Ah, como tá. por Mas causa você dos já tinha sonhos, ouvido falar em alguma coisa. mas eu não acompanhava. Por exemplo, assim, Certo. do nada eu ficava sabendo que poderia ter um casamento homoafetivo. Agora já era permitido, por exemplo, né, no Brasil. Entendi. E aí eu pensava, nossa, mas da onde que surgiu isso? Eu não vi nenhum avanço nisso e de repente do nada já, né? Porque eu não acompanhava, não era algo que me Aham. interessava. E aí eu comecei a ter esses sonhos, comecei a querer saber, né, da onde que vinha, por quem na sociedade incentivava, e eu comecei a estudar então política, que na verdade eu descobri Uhum. que eram ideologias e que socialistas e que vinha dessa esquerda. Política é um tema que eu nunca estudei na vida, nunca tive interesse, Uhum. mas começo a estudar por causa Sim. dos sonhos. E depois que eu comecei a Nessa, estudar, né, aí você, nesse período você já era ou se identificava como luterana. eu vim para a Alemanha como evangélica e
Aqui na Alemanha não existem igrejas igual no Brasil, igual essas evangélicas do Brasil, assim, digamos, pentecostais, Certo. são as tradicionais. Então, era luterana, uma presbiteriana eu nunca vi aqui. Sei que tem igrejas bem pentecostais, mas são igrejas brasileiras. Entendi. Igrejas Entendi. brasileiras. Aham, Mas não são assim conhecidas ou até aham. reconhecidas, né, pelo governo, porque aqui o governo ele recolhe o dízimo da Entendi. igreja judaica e da luterana e E da da igreja católica. Então são católica. Aham. igrejas, o resto é Uhum. seita, digamos assim, para Entendi, até para entendi. essa sociedade. E tem a Universal aqui, mas eu não cogitava ir para a Uhum. Universal. Então, Certo. nessa Bom, época, eu eu estava como uma evangélica que escutava pregações online, digamos assim, e certo. esporadicamente ia na luterana. E Hum. mas quando eu começo a estudar, né, sobre esses temas, eh, enfim, LGBT, não sei, quando eu morava no Brasil era LGBT, hoje em É, dia não sim. sei se tem Aham. mais letras. Tem mais letras, mas já sabemos. É, eu não acompanho mais, porque eu não Aham. moro mais aí. Quando eu comecei a estudar, esses sonhos pararam, nunca mais eu sonhei nada. Realmente acho que era o que Deus queria, que eu estudasse, que eu entendesse, né, essas ideologias e acabasse entendendo um pouco mais a política e da onde vem. Nesses meus estudos eu caí, né, na Ana Campanholo, porque a Ana Uhum. Campanholo ela ensina muito sobre esse tema, né? Sim. Então eu comprei um curso dela e ela é protestante, ela não sei Uhum. qual denominação ela é, mas ela estudou muito e ela é A muito. Ana Campanhola é uma protestante bem católica, diga-se de passagem, né? Pelo, pelo jeitão dela, tem as imagens Ela, lá de Santa Terezinha. ela na verdade é casada com um católico e Sim. Uhum. não é iconoclasta, assim, que ela acha que as Uhum. imagens é um problema, né? Mas ela é uma Sim. pessoa que ela estudou muito e é Uhum. uma pessoa que eu, né, respeito assim pela bagagem dela intelectual e ela me Claro. ensinando ali coisas e ela fala que a Bíblia mais fiel à original era a Bíblia de Jerusalém, né? Que é uma Bíblia Uhum. católica. Sim. Daí eu já estava cheia de questionamentos com relação à reforma protestante, ela falou isso. E no curso dela, ela também vai falar sobre, ali na parte de conservadorismo, que a reforma protestante foi um acontecimento que também impactou a sociedade, porque era uma quebra de raízes, né? E então, assim, ela foi sendo muito transparente no curso dela. Eu comecei a perceber que houve interesses, né, além dali da reforma protestante, porque no caso, na Alemanha, quem tinha esse interesse de se desvincular de Roma, do Vaticano, era os monarcas, os reis. Uhum. Os reis, sim. Eles já tinham esse interesse, então eles que fizeram a reforma protestante, né, acontecer, porque Uhum. sem os reis, Lutero não teria conseguido nada, né? Não teria força. E não teria força. Aí os monarcas meio que criam uma igreja para eles, porque a reforma protestante foi uma igreja assim com interesse monárquico, com o interesse dos reis. Inclusive nessa igreja luterana que eu ia, que é a igreja do meu marido, tem uma imagem de Jesus Cristo, uma pintura no caso, e eu não gostava daquela pintura, assim, eu me sentia mal quando eu olhava. E, na verdade, depois, né, de eu ter estudado e ter voltado para o catolicismo, eu percebi que aquele Jesus, ele parecia um monarca. Ele parecia um Uhum. monarca dos livros de história. Sim. Então, Aham. até essa mensagem subliminar tinha na igreja, né, ali, da reforma, de que como se essa figura, digamos ali, principal, ela tivesse uma associação com o monarca, né, com a monarquia. Uhum. E aí eu, estudando com a Ana Campanholo, eu acabei também caindo por eu estudar começar a entrar nesses livros assim que eu nunca tinha lido, né? Que são até mais católicos, digamos, e ela recomenda muitos livros que têm
autores católicos, e eu caí no canal do Veritas Perpétua, que é o canal da Beatriz, que ela faz resenha de livros, né? E Sim, ali foi a minha primeira influência, assim, que eu comecei a perceber que ela era uma católica tranquila, ela é adepta da modéstia, eu comecei a ver muito Deus nela ali, que era certo. diferente do que eu via nos evangélicos, porque os evangélicos eles estão muito eles estão numa fase muito mundana, assim, né? Uhum, E aí eu comecei a ver que as pregações é tudo ali muito voltado para o homem, né? Por exemplo, os cultos evangélicos, a pregação no fundo vai buscar soluções para várias pessoas ali nos problemas que elas estão passando. São coisas que depois eu comecei a analisar, eu não via muito Deus, digamos assim, como uhum, centro, mas era como se fosse mais o próprio ser humano ali o centro, né? certo. Uhum, E aí eu comecei a me questionar isso e ver como que ela era e também tem toda os católicos assim, eles parecem que têm uma base diferente, né? Quem estuda. E eles entendem muito bem. Então, eu comecei a ver que eu não entendia nada do catolicismo, que eu saí da igreja católica sem entender nada e fui para a igreja protestante achando que era o certo, mas chegando aqui na Alemanha eu já vi que não era como eu aprendi. Então, estava bem confuso assim na minha cabeça. E eu determinei que eu não ia voltar para a igreja católica, porque eu já tinha esse canal, um canal no YouTube, tinha só o meu nome, e eu falava muito, né, dos sonhos, porque eu sempre tive muitos sonhos aqui na Alemanha, de 2019 para cá. Eu comecei a ter muitos sonhos, comecei a ter muitas experiências com Deus e contar nesse canal que eu tinha, né? Então, eu tinha um público evangélico já ali de uns 10 mil seguidores inscritos, e eu não me via voltando para a Igreja Católica, porque meu marido é protestante, então, assim, era uma mudança muito radical para mim que muito eu não estava radical. disposta a passar. E aí, o que aconteceu? Quando foi ali mais ou menos abril de 2021, eu tive um sonho com Nossa Senhora, né? Que ela Uhum, estava reluzente no céu e tinha 12, estava o número 12, e ela estava assim, de joelhos no céu, sorrindo para mim. E no sonho eu fiquei olhando e não acreditei eu pensei, porque eu não acreditava mais, eu já tinha rompido com a Igreja Católica, né? E certo. com tudo de santos, de imagens, eu era bem evangélica mesmo, assim, de ler a Uhum, Bíblia e achar que a igreja evangélica era a mais correta ali, né, de acordo com a Bíblia. Mas aí eu tive esse sonho e eu não quando acordei pensei, isso aí foi coisa do demônio. E certo. quando passa ali um mês, mais ou menos, eu encontrei na própria Bíblia, né, aquela passagem de Apocalipse 12:1, que Uhum. fala de uma mulher que aparece nos céus com 12 estrelas na cabeça E e a lua você nunca sobre tinha os lido pés. essa passagem em Apocalipse? Eu tinha lido quando eu estava começando a ir na igreja católica, evangélica. Isso Ah, lá sim. na adolescência, ali, né, bem, bem novinha. Uhum, E eu lembro que aí eu vi aquela passagem e eu pensei, nossa, mas eu nunca tinha lido isso, então é Nossa Senhora mesmo. Mas uhum. na época eu pensei assim, bom, mas eu estou me sentindo tão bem. Era sempre se sentir bem, né? Estou Entendi. me sentindo Aham. tão bem. Estou me sentindo tão bem na igreja evangélica que eu não quero deixar de ir. E aí Uhum, eu não deixei de ir, acabei esquecendo dessa passagem, acabei ignorando, para certo. poder continuar ali, já que eu me sentia bem na igreja evangélica. Uhum, entendi. E acabou que eu esqueci dessa passagem. Então, essa passagem voltou na minha cabeça, porque a igreja protestante, ela tem uma teoria que essa mulher é a igreja, né? Então, Aham. uma
hora, eu acho que eu acabei aceitando que aquela mulher era a igreja e realmente eu me esqueci mesmo Uhum. eu me esqueci dessa passagem. E quando eu li, eu percebi que era Nossa Senhora, porque eu tinha tido o sonho, até eu acredito, né, que o fato dela estar vestida do sol talvez tenha sido que ela estava reluzente, né? Uhum. Porque no meu sonho ela parece reluzente. Eu pensei, vestida do sol, talvez, porque ele quis dizer que ela era reluzente e com a lua nos pés, porque ela estava no céu, ela apareceu, né, à noite, igualzinho ao meu sonho. Uhum. E só que no meu sonho só tinha o número 12, né? Também reluzente. E ali eu percebi que Nossa Senhora realmente era aquela passagem era relacionada a ela. E aos poucos eu pensei, eu vou ter que voltar porque eu estou percebendo que é a igreja que Cristo deixou na Terra, e também essa cidade aqui que eu moro, que é Colônia, tem a catedral, que é uma catedral bem famosa, a Dom, e ali está a relíquia dos três ex-magos, né? Nossa, que E legal. então assim, é uma igreja enorme, ela é patrimônio da humanidade, é estilo gótico, e Uhum. eu moro aqui e sempre era caminho meu para ir assim para o centro. E eu sempre passava em frente, entrava, mas sempre admirando como uma beleza arquitetônica, assim, né? Não tinha nenhuma, não dava importância para as relíquias e Uhum. não via nada de espiritual ali, digamos. Mas um dia eu estava passando em frente e eu comecei a olhar para a igreja e eu tive medo de me tornar católica. Isso na época que eu era protestante, que eu era evangélica. Uhum. Porque eu acho que aquela igreja tem uma força assim que naquele momento eu senti Uma a atração. força. Como? Você sentiu uma atração. Eu senti uma atração, mas um medo, né? Um medo de Entendi. me tornar católica. E eu lembro que eu saí assim, bem apressada, porque eu não queria mais olhar para a igreja. Mas hoje, né, depois que eu estudei tudo, essa igreja ela demorou mais de 600 anos para ser construída. E o Nossa. protestantismo tem 582, eu acho. Uhum. Então, ela tem mais tempo ali Tempo de do que existência do que o próprio o próprio protestantismo, né? protestantismo, exatamente. Então, e tem as relíquias, né? Tem muita força católica aqui, apesar da Alemanha ser o berço do protestantismo, aqui teve é, muitos santos, né? Que relíquias, Sim. santos que Aham. morreram mártires. Tem muitas igrejas com muita história. Essa mesma Adon tem uma parte ali que é subterrânea, então estão Olha. descobrindo agora. Então, assim, é uma igreja de 2000 anos. Inclusive, quem descobriu essas relíquias foi a mãe de Constantino. Ela foi Olha. até Jerusalém, ela fez uma Uhum. peregrinação e aí ela descobriu certinho onde estavam os restos mortais dos três reis magos. Aí ela traz para a Europa e ficou um tempo na Itália, mas depois veio para a Colônia e está aqui até hoje. Que Então eu legal. sinto assim que essa atmosfera, essa força que está aqui no ar, ela não teve Uhum. como eu continuar sendo protestante morando aqui. Você falou que fez você teve vários insights, né? Pelo que você está me falando, teve as suas experiências pessoais, teve o curso da Ana Campanholo que você foi fazendo. Você chegou a ter contato também com alguma literatura católica que foi te dando mais embasamento para que você pudesse se aprofundar mais? Quando eu comecei a assistir, acompanhar o Veritas Perpétuo, e eu estava, né, nessa de igreja protestante, pode ser que esteja errado, eu não sei a história da igreja católica. Eu lembro que eu acho que eu fui no canal dela que eu vi a recomendação do o livro Todos os Caminhos Levam a Roma. Acho que Do esse foi o Scott primeiro Hahn. livro do Scott Hahn. Esse foi o primeiro livro que eu li, e eu lembro que eu li e eu pensei,
esse cara, ele e a esposa dele quiseram ser católico por eles mesmos. Eu não vi nenhuma influência, assim, nada que me influenciado a querer ir para o catolicismo ou que tenha me convencido. Mas aí eu acabei lendo O Banquete do Cordeiro. E esse Uhum, livro, aí ele me explicou Apocalipse mesmo, porque uhum, eu sempre achei que Apocalipse era um livro profético com relação ao fim do mundo e tudo relacionado a profecias, mas ele, na verdade, é uma revelação, né? Porque o sim, Apocalipse significa revelação. E a revelação. revelação seria uma nova ordem de culto, que é agora, Uhum, não era mais aquele rito judaico, mas é agora o rito ali uhum, da Igreja Católica. Então, eu entendi, e como mostrando agora essa nova ordem de culto, e ali eu fiquei assim admirada. Eu pensei, nossa, depois que eu li ele, depois que eu fui na missa, aí eu nunca mais deixei de ir na missa, assim, porque eu aham, entendi mesmo tudo o que acontecia ali e vejo o livro de Apocalipse e também o livro de Cantares, né? Ele também foi um uhum. livro que me influenciou a voltar para o catolicismo por causa de passagens que diz que a rainha era a mãe do rei, como no Isso. reino de Cristo, que Aham. é a Nossa Uhum. Senhora, é a rainha do reino de Cristo. Nossa, que bacana, viu? É uma trajetória bem interessante, Fabiane. Somente essa questão, né, da associação de Nossa Senhora, né? Por que que Nossa Senhora é rainha dos céus? Porque Jesus é rei, né? E em todas as suas, se a gente for ver lá a cronologia, né, a genealogia de Cristo, né? Cristo Sim, vem ali das raízes do rei Davi, etc e tal, né? E, na antiguidade, né, ali nos monarcas judaicos, as rainhas, na verdade, eram as mães dos reis, né? Então, se Jesus é rei, sua mãe só pode ser a rainha, né? é, E muitas pessoas, não, infelizmente, não conseguem fazer esse tipo de associação com a própria palavra de Deus, né? Não, você não precisa fazer um esforço para isso, a própria palavra vai mostrando, né? Então, esse livro do Cordeiro, para você, foi algo também bacana que fez com que você é, assumisse a identidade vou voltar para a igreja. Foi um dos pilares, foi, digamos assim. eu acredito que foi o que determinou, porque ele explica muito sobre a missa, e aí eu entendi a importância, né, da Eucaristia, e porque quando criança eu via a missa como algo muito chato, e eu achava também, né, eu tive uma catequese ruim também, então eu Uhum, achava que aquilo também não passava de algo simbólico, que a pessoa dizia, era o corpo de Cristo, mas como se aquilo fosse simbólico, não um corpo real ali, a entendi. carne mesmo. E aí o Banquete do Cordeiro me trouxe outra visão, e eu também tinha, né, essa base ali da Bíblia mesmo, e eu entendi, foi a primeira vez que eu entendi aquela passagem do rei Melquisedeque, que é Uhum, uma passagem ali um tanto mística, que ele, né, vem do sim. nada e ele faz uma oferta, um sacrifício perfeito, né, de pão e Uhum, vinho. E bem-vindo. aí conecta que aí eu entendi que esse rei que era rei de Jerusalém e Uhum, sacerdote, só Jesus Cristo foi, só Nosso Senhor foi, então era ele ali e ali algo né, uma profecia do que viria ali para frente. Então, tudo eu fui entendendo, as passagens que eu não entendia da Bíblia, eu fui entendendo e eu percebo que os evangélicos, infelizmente, eles não vão entender Apocalipse como uhum, evangélicos, porque o Apocalipse só se entende como católico. como Né? Eu já vi católico. pastor falando dessa passagem, pastor famoso, assim, que tem milhões no YouTube, né? Uhum, Que tem um vídeo mesmo, acho que eu não tenho problema eu falar o nome dele, acho que é o pastor Paulo Júnior. Eu vi ele fazendo um vídeo falando que a mulher tinha 13 estrelas na cabeça. Aí ele conecta com José,
que é porque José ele tinha fecha certinho. Não, ele Uhum. 11 estrelas, porque José ele tinha 11 irmãos, né? Uhum. Então, com José eram 11 irmãos, mas ele fecha certinho com a passagem de José, mas ele tira uma estrela Entendi. da própria Bíblia. Aham. Então, não tem como entender. E o que eu fiquei admirada é que é um canal grande e nos comentários não tem ninguém corrigido ele, né? Uhum. Absolutamente ninguém. Então, os evangélicos, eles leem a Bíblia, mas aquilo que o pastor fala, eles não... Eles acreditam, eles não buscam Uhum. um entendimento por eles mesmos, Sim. assim. Na verdade, eu também nunca fui atrás, né? Quando eu era protestante, foram coisas que aconteceram com sonhos, como o sonho que eu tive com Nossa Senhora. Bacana. E, Fabiane, quando você se identifica, não, sou católico, e como é que foi esse pisar novamente ali para assistir uma missa, voltar a frequentar os sacramentos, se confessar? Como é que foi como é que foi isso, né? Esse Essa acontecimento para transição, você? né? É. Eu aqui onde eu moro tem a missão portuguesa, então na época era um padre brasileiro. Hum. E eu lembro que eu pesquisei na minha, né, na internet, onde tinha uma igreja católica mais perto de casa, e era uma igreja alemã. Eu fui, e eu não entendi nada da missa por causa da língua. Pensei, não, eu Aham. vou na igreja da missão portuguesa para eu me confessar, porque eu entendi que era importante Sim. eu passar por esse sacramento, e eu vou me confessar. Então eu fui, marquei com o padre muito bom, ele, né, me deu bastante atenção, conversou comigo, como eu tinha muitos pecados desde a época, Aham. foi aí mais de Aham. 10 anos, a gente ficou mais de Sim. uma hora conversando, e foi muito bom, mas eu senti que eu tinha que voltar na igreja que era perto da minha casa. E Entendi. quando eu volto para essa igreja, eu fui muito bem recebida, inclusive, nessa igreja católica, uma igreja alemã, e mesmo sem entender ali o que o padre falava, sem entender nada, eu percebi que Deus queria que eu ficasse ali. Então, eu passei a frequentar essa igreja. Nessa igreja tem uma imagem muito grande de Nossa Senhora, e Nossa, é que uma legal. igreja que ela me conectou com o meu passado, porque a igreja matriz da minha cidade natal era uma igreja assim clara, e uma igreja bem clara, e ela tinha a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Então, no meu Hum. imaginário, a mãe de Cristo sempre foi aquela aparência de Nossa Senhora de Fátima. E na Sim. minha igreja aqui, essa perto de casa que começa aí, tem essa imagem grande de Nossa Senhora de Fátima, mas bem grande Nossa. mesmo. Entrando assim, era uma igreja branca, era parecida com a minha igreja da minha cidade de Natal. Então, ali me conectou diretamente assim, com a minha infância, com a minha cidade de Natal. E toda vez que eu ia na igreja, sem entender o alemão, que meu alemão era bem ruim naquela época, foi em 2021, eu ainda estava fazendo curso. Não, a gente estava passando pela pandemia, né? Eu tinha parado de fazer desde que a pandemia tinha Sim. começado. E toda vez que eu entrava, eu tinha uma sensação assim de cidade natal, da igreja de quando eu era criança. Eu estava muito afastada há muitos anos, né, da igreja católica. E aquela imagem de Nossa Senhora, a primeira vez que eu cheguei em frente à imagem de Nossa Senhora, eu lembro que eu fiquei assim, eu paralisei, eu lembro que eu me senti, assim, o corpo ficou frio, eu me senti desconfortável, porque por mais que eu tivesse estudado sobre as imagens, era muito forte, foram muitos anos achando que a É. imagem era algo errado. Então, ficar de frente assim com uma imagem, eu não sabia como agir, eu me senti desconfortável. Então, eu olhava para ela e eu não conseguia ter uma conexão assim. Uhum. Eu ia sentar no banco, né, da missa e ia assistir a missa, mas foi um processo lento. Então, toda vez que eu ia, eu acendia uma vela, que tinha, aqui na Alemanha tem geralmente um lugar Uhum. assim para acender vela, acendia uma vela, rezava uma Ave Maria e ia para o banco da missa, ali da igreja, assistir a missa, e sempre desconfortável, mas um dia
parei assim em frente da imagem e pensei, não, isso é irracional, porque eu já estudei, não tem nada a ver. Então eu comecei a me sentir mais à vontade, até que na época, era a época da pandemia, meu pai teve Covid, meu pai ficou Uhum. internado e ele estava. Ele não chegou a ser entubado, mas ele estava com o pulmão bem afetado e Certo. bem fraco, e uma situação bem crítica. E eu e minha irmã, a gente resolveu pedir intercessão de Nossa Senhora e de Carlo Acutis, né? Uhum. E para Nossa Senhora, eu cheguei em frente à imagem, rezei e falei que se o meu pai, se ela intercedesse pelo meu pai conseguisse se curar, eu ia levar durante um ano inteiro para ela, uma vez por semana, flores, porque nessa Nossa. igreja que eu vou, tem uma estantezinha com vasos ali, fica uma jarra d'água, e as pessoas podem colocar as flores e deixar ali ao redor da imagem. Uhum. Então, meu pai, ele realmente se curou, e eu senti a intercessão dela, e senti a intercessão do Carlo Acutis, e comecei a pagar minha promessa, uma vez por semana levando flores. E eu tenho, né, a minha história de conversão, ela é um pouco complexa, porque nem todo mundo vai conseguir entender essa parte, que eu tenho esses sonhos, eu tenho visões. E Uhum. eu passei a ter algumas visões, acredito eu, que não que a imagem mude, mas eu enxergo diferente. E eu passei a Uhum. enxergar a imagem quando ela estava feliz, ou quando eu chegava com flores. Uma vez eu cheguei e tinha um rapaz sentado, não era um fiel, ele estava ali. Eu percebi que ele não estava ali para rezar, ele estava, não sei o que ele estava fazendo, mexendo no celular. E um dia eu entro e eu senti ela muito triste, assim. Então eu tenho isso. Então Entendi. eu comecei a ter essas experiências e passei a não ter mais problemas com imagens, muito pelo contrário, eu tenho boas experiências, assim. Também tive uma com relação à hóstia, nesse processo que eu volto para o catolicismo, que eu estava com um horário marcado com o padre, e ele marcou numa outra igreja comigo. Não na que a gente Certo. vai, mas no bairro, mas que eu nunca tinha ido. E eu cheguei na igreja e eu comecei a olhar tudo, assim, era uma igreja nova, para mim, comecei a olhar a arquitetura, as coisas que tinham, e quando eu olhava para a imagem, tinha uma imagem bem grande de Nossa Senhora com o Menino Jesus, e quando eu olhava para a imagem, o Menino Jesus ele estava com os braços estendidos assim, mas sempre na Sim. minha direção. Se eu estava para cá, os braços estavam para Aham. cá. Se eu estava no fundo, parece que ele estava estendendo para mim no fundo. Se Aham. eu estava no canto de lá, ele estendendo. E eu comecei a rir na igreja, assim, eu comecei Aham. a, a, a dar gargalhadas, assim, porque eu tive uma sensação muito forte que ele estendia o braço para mim. E nessa igreja tinha uma salinha que eu não entendi direito o que, que era, porque era um design diferente, assim, parecia um relicário, porque parecia que tinha algo muito sagrado ali, e parecia Certo. um relicário, e eu, olhando, não identifiquei. Como aqui na Alemanha tem muitas relíquias nas igrejas, eu pensei que era uma relíquia de algum santo, alguma coisa que eu não tinha encontrado a informação. E nesse dia eu conversei com o padre e tudo, assisti a missa, voltei para casa e na mesma noite eu tive um sonho, que nessa sala onde eu achei que era o relicário, é, todo mundo fez uma fila. E saiu a sacristã, que sempre tem um sacristão ou uma sacristã que trabalha aqui na missa, ajuda o padre no Uhum. serviço, e ela pegou com um véu, essa imagem que eu tinha visto estava dentro dessa sala, e ela cobre o menino Jesus com o véu, e todo mundo na fila ia segurar o menino Jesus Nossa. com esse véu encoberto. Aí eu Aham. acordo e pensei, nossa, um sonho interessante. E aí passo lá na minha segunda vez, quando eu entro a segunda vez nessa mesma igreja, eu vi que a imagem que eu tinha visto com o menino Jesus com os braços estendidos, Nossa Senhora estava igualzinha, mas o menino Jesus ele estava com um globinho e com o dedinho assim. Sim.
Aham. Aí eu fiquei pensando, ué, aí eu percebi na hora que aquilo foi Uhum. uma visão minha. E depois eu vou uma terceira vez, só que ela é uma igreja um pouco confusa, porque como na Alemanha os fiéis, né, os católicos estão todos saindo da igreja católica aqui, ela é uma igreja muito grande e para poucos fiéis. Então, o que, os padres fizeram? Eles fizeram um altar pequeno, não aonde que é o altar, porque essa Entendi. igreja é como se o altar fosse um palco. O altar principal, né? O altar principal, isso. Né? Onde tem o presbitério, eles fizeram um outro altar. Isso, eles fizeram um pouco no fundo do altar principal, Ah, que tá, tem um entendi. espaço ali. Fizeram no fundo porque, como o altar principal é um palco, praticamente, é um lugar mais alto, então atrás, quem olha para quem está realmente sentado nos bancos ali de frente para o altar principal não tem muita visão da parte de trás. Então eles fizeram ali atrás um altar, alguns banquinhos, e as missas da semana acontecem ali, porque vai muita pouca gente. Entendi. E como ela era uma igreja nova, na segunda vez que eu fui, eu vi que o Menino Jesus não era como eu tinha visto a primeira vez. E na Uhum. terceira vez que eu fui, eu percebo que na hora que o padre, ele, na hora da missa, quando ele vai buscar as hóstias que já estão consagradas, que geralmente fica no. Tem um nome, mas eu não lembro agora. O tabernáculo, né? Certo, sacrário. O sacrário, que na verdade era ali, era aquela sala, aonde Aham, ele é onde eu achei que era um relicário. Então eu percebo que certo. aquela sala era o tabernáculo, que ficavam as hóstias consagradas, e eu na época eu estava tendo algumas aulas com o diácono, porque a minha igreja é alemã, mas eles contrataram um diácono brasileiro que trabalha aqui na Alemanha, que agora já é padre, para me dar aulas de catequese, para a minha Entendi. crisma, né? Uhum. E aí eu contei para ele dessas experiências, aí ele me fala assim, mas faz sentido, porque toda vez que a gente recebe a hóstia, a gente está recebendo Jesus nos braços. Uhum. E aí, então, eu fui tendo essas experiências, né? Uhum. E fui cada vez mais me sentindo encaixada ali na igreja católica, recebendo as respostas de todas as dúvidas que eu tinha com relação à hóstia, com relação à imagem, os sacramentos. E então, essa transição, por mais que eu estivesse numa igreja alemã, eu fui muito bem recebida fui tentando me virar ali para entender, né, a missa em alemão, imprimi toda a liturgia da missa em alemão, traduzi, ia com o meu papel, ficava acompanhando, aí depois Uhum. de um tempo já não precisava mais do papel, já ia entendendo por mim, e quando chegou assim esse ano que eu fui para o mercado de trabalho mesmo, assim, que eu voltei a trabalhar aqui na Alemanha, eu percebi assim, que o meu vocabulário da igreja estava bombando e o vocabulário da parte de trabalho precisava melhorar. Precisava melhorar. Porque de tanto ir na igreja, eu fui pegando o vocabulário ali deles, Sim, mas eu senti que acho que Deus queria que eu percebesse que por mais que eu estivesse na Alemanha, é, eu ia, o pessoal aqui mesmo, os próprios alemães, era com eles que eu ia meio que formar uma família espiritual, que do legal. jeito que eu estava, com aquele alemão que eu estava, porque Deus me queria ali. Uhum. Você fez assim amigos da igreja, católicos assim que você tem afinidade, vocês? Aqui, na verdade, acho que talvez até pelo fato da igreja estar um pouco dos fiéis estarem, né, abandonando a igreja, um número bem alto, porque Uhum. na cidade de Colônia tem o arcebispo de Colônia, ele está muito na mídia, né? Assim, no caso, a mídia aqui da Alemanha sempre está falando dele, da conduta dele, com relação a escândalos. Então, existe uma tentativa muito grande da mídia aqui de sempre estar jogando aquela imagem negativa, né, da igreja, Certo. e isso eles estão conseguindo mesmo, porque tem muitos fiéis abandonando a Uhum. igreja aqui, principalmente na cidade onde eu moro. É, E pra-
Para a talvez gente por isso. poder, para a gente, desculpa, Imagina. Fabiane, para a gente entrar nesse assunto, eu gostaria de saber o seguinte: tem alguma coisa dessa sua passagem de transição para, de fato, se identificar como católica? Não, hoje eu sou católica e tal, que você gostaria de falar? Porque também gostaria muito de saber como é que está a Alemanha, né? Hoje, como é que está essa invasão da igreja. É, É, sim, quando eu estava estudando, né, o catolicismo, chegou uma hora que eu pensei assim, agora eu preciso é, enfrentar como eu estou buscando a verdade e eu não posso fugir de nenhuma parte. Eu tenho que ver essa parte da igreja, dos escândalos, e refletir sobre isso. E eu acabei. Agora vai ser complicado eu lembrar do nome da série, mas eu acabei optando em assistir uma série na Netflix que sobre um caso de uma moça, né, que ela foi abusada por padres dentro de uma escola católica. E uhum. agora eu não lembro o nome da série, mas Tudo eu bem, lembro que tudo bem. eu lembro que eu acabei depois eu talvez eu coloque nos comentários, eu fixe Sim, é o nome da perfeito. série, mas eu acabei assistindo para eu ter esse confronto mesmo, porque uma vez que eu estava indo atrás da verdade, e a conclusão que eu acabei tirando é que antes de existirem padres, não sei se eu não posso falar a palavra aqui, Antes de da, houver, de que eu eu entendi não o que você posso quer falar a dizer. palavra, senão, senão o seu Houve vídeo muitos vai. santos antes de eles, esses padres, houve muitos santos, né? Padres Não, que não, dando contra-testemunho da fé. sim, o que eu quero dizer é que não posso falar a palavra, senão o seu vídeo pode Sim, eu ser cair. entendo, é Mas realmente complicado. antes de existirem esses padres que, né, com esse termo que eu Uhum. não posso falar o nome, na verdade, eles já eram isso antes de se tornarem padres. Sim, claro, com Então, certeza. tem toda uma história. Antigamente, as escolas, né, ainda é hoje assim na Alemanha, elas estão nas mãos da Igreja Católica. E a gente sabe que essas pessoas, elas sempre vão procurar trabalhos no qual elas possam ter contato com crianças. Então, e quem estava Uhum, ali perto das crianças, quem dominava as escolas, era a religião católica. Então, uhum, essas pessoas já tinham essa intenção, né, sim. de buscar esse sacerdócio, talvez para praticarem. Uhum, Essa série me trouxe muitas respostas, porque, no caso, existia uma freira que percebeu porque o padre ele era um psicólogo também ali na escola, e aí ele cometia essas atrocidades com as alunas, e essa freira estava percebendo, e eu vou dar spoiler da série, e ela acaba sendo assassinada. nossa. E, no caso, né, por eles. E aí a polícia não consegue resolver, as provas somem do caso, e as meninas eram novas, eu não lembro que década que foi, mas hoje elas Uhum, já são mulheres assim, de uma idade adultas. mais avançada, e duas Uhum, alunas elas vão investigar o caso por elas mesmas. E aí na série elas investigam tudo, elas encontram todas as respostas. Na verdade, era uma rede de e era uhum, uma rede que envolvia não só os padres, como todo o alto escalão do judiciário, da polícia. Eles eram todos conectados e isso existe até hoje, né? Toda sim. essa rede. Então, no caso, a polícia não descobre porque as provas sobem, porque tem pessoas também dessa rede envolvidas, né, na polícia, no judiciário, Uhum, e isso acontece até hoje, né? Esse alto escalão de todas essas áreas, eles têm uma rede de contato entre eles, sim. mas o que eu percebi é que, infelizmente, agora eu vou ter que falar a minha conclusão, essas pessoas erradas, e eu acredito que elas estão infiltradas na igreja, mas assim,
não como padres, elas estão lá Sim, no sim, alto claro. escalão da igreja. Uhum, Então, tem toda essa má influência essa força, né, negativa, tanto que eu também eu não acompanhava os papas, mas acabei estudando, né, que esse papa alemão, o Ratzinger, Bento eu acho, XVI, o Ratzinger, Bento Joseph Ratzinger. XVI, ele sofreu muita perseguição dentro Uhum, do Vaticano e existe ali, digamos, uma máfia, né, dentro da própria igreja. Então, mas a minha conclusão de tudo é que quem realmente deixou essa igreja na Terra foi Nosso Senhor. E eu o mal não pode falar mais alto do que uhum. essa verdade, que foi Nosso Senhor que deixou essa igreja na Terra e esse mal está avançando, avançando, a mídia trabalha, né, incansavelmente para destruir a imagem da igreja e as pessoas estão deixando a igreja, mas elas não. São coisas muito complexas, né? Por Você exemplo, acha que aquele papo. essa pode falar? Não pode perguntar. Você acha que esse debandar aí é por conta da imoralidade que infelizmente está infiltrado dentro do clero, pelo fato também do ateísmo estar se tornando ainda mais chamativo, né? As pessoas estão se tornando mais materialistas. Qual é a sua concepção? Eu acredito que existe esses escândalos na igreja propositais, acredito que pessoas, enfim, de alta elite, digamos, infiltradas dentro do alto escalão da igreja. Os escândalos acontecem, aí existe essa pressão, né, a mídia Uhum, trabalha para denegrir a imagem da igreja, e isso contribuiu muito, porque eu tenho certeza que foi isso que todo dia eu escutava o nome do, do Volk na TV, né, no noticiário. Então, só no ano de 2022 parece que foram quase 44 mil pessoas que abandonaram a igreja só na minha cidade, aqui na Alemanha, a igreja católica. Em contrapartida, 1.000 e pouco voltaram. Então, é um uhum. número muito grande, né, uma Sim. diferença muito grande. A Alemanha, ela segue um pouco essas agendas, né, que agora eu vou falar de teoria da conspiração, mas isso Uhum, foi uma coisa que realmente tem um fundo de verdade que eu aprendi com os evangélicos, porque os evangélicos falam muito dessas agendas, dos Illuminati, de coisas assim. uhum, E quando eu estudei, depois que eu retorno ao catolicismo, eu pensei, muito evangélico explica isso, mas eu tenho certeza que o primeiro que estudou foi um católico. E eu fui pesquisar o primeiro que realmente fez um livro que fala sobre essa teoria desses Illuminati, etc., uhum, foi um padre católico. uhum, E eu acredito que existe nessas agendas, no caso, essa política da esquerda para que se avance ali esses movimentos, né, esses direitos aí uhum. de certos grupos que se dizem Certo. minoria. E também é muito, aqui na Alemanha, é muito materialismo, assim, eu vejo que, né, por exemplo, o poder de compra aqui é muito mais acessível do que no Brasil, então os jovens estão imersos nesse mundo de consumismo, roupas, essas maquiagens, essas influências, né, de hoje, desses padrões de beleza, das próprias redes sociais, então eles estão envolvidos nesse mundo e totalmente, infelizmente, materialistas. Eu não diria, talvez até ateísta, assim. Eu vejo que quando eu comecei a ir na igreja católica aqui na Alemanha, a minha igreja eu era a única mais jovem, assim. Aí, com o Certo. tempo, começou a aparecer outros jovens e comecei a conhecer as igrejas onde tinha mais jovens, mas no caso eu acabei me adaptando muito bem onde eu tô. Mas eu vejo assim que os jovens estão todos assim nos centros comerciais,
estão à Uhum. noite nos bares, assim, eles estão realmente imersos nesse mundo esse mundo atual que é, consumismo, redes sociais, né? Querer mostrar, enfim, é uma bolha, né? Eles estão Entendi. envolvidos nessa bolha e não. Isso que você está falando, eu acho que é uma coisa universal, né? O mundo está Universal. assim, né? O Brasil é assim também, talvez com menor intensidade, mas nos grandes centros com certeza é assim, né? A questão do consumismo, a busca pelo sucesso, né? Essas coisas realmente elas estão disseminadas, diluídas em todo o mundo, né? Sim, Essa quando pode falar. não, É, que na verdade eu vejo que também, né, a Alemanha hoje ela teve uma migração bem, assim, um número muito grande, né, de refugiados, então também eles se mantêm, eles são muito firmes nas convicções deles, na cultura deles, então eles também não estão, nem existem dados de talvez um caso ou outro, que eu já conheci, até um rapaz muçulmano que se converteu ao catolicismo, mas também tem essa presença, e o que eu escutei do próprio padre da minha paróquia é que, na verdade, eles estão trabalhando bastante para converterem para o Islã, né, aqui na Europa. ah, Então, sim. tá havendo casos de conversão para o Islã, no caso. Para o Islã, né? A Uhum. Europa realmente ela está sendo, né, levada para a religião islâmica basicamente como um todo, né? E É, infelizmente o cristianismo vai perdendo essa força. sim, é bem comum as igrejas assim, igrejas católicas terem fechado e virarem espaço de arte, bares. Aí o governo compra o prédio, vira um museu com, com restaurantes, enfim, tem. E no caso, o muçulmano, ele tem aquela crença de que ele tem que ter bastante filhos, né? Sim, E então, no isso, caso, eles têm vários filhos que no caso, em talvez 40 anos ou 50 anos, a Europa seja bem, pelo menos a Alemanha aqui, seja bem muçulmana mesmo. muçulmano. Uhum. Porque enquanto o alemão, em contrapartida, o alemão tem um filho ou dois, né? Uhum. Então, no caso, Você chegou a ver esse movimento das igrejas alemãs com a intenção de. A gente viu por aqui, né, igrejas que coloriram o altar, que colocaram bandeiras, né, da ideologia de gênero. Tal. Você chegou a presenciar isso ou não? não, porque nas igrejas católicas que eu vou, é, eu sinto que os padres eles são bem tradicionais ainda. Uhum, Então, assim, não existe, digamos, um diálogo, eles até fazem alguns cultos ecumênicos dentro das igrejas evangélicas, então eles vão lá, estão junto com os pastores, dentro das igrejas evangélicas, eles querem ter um trabalho em comum, assim, eles querem ter uhum, um bom relacionamento entre eles, então eles têm mesmo a igreja evangélica e a católica aqui na Alemanha, pelo menos na minha cidade, eles têm esses cultos ecumênicos, às vezes, mas o que eu vejo, na verdade, eu acabei vendo quando eu era evangélica, da igreja evangélica, né, a igreja luterana, que é uma igreja que abraçou mesmo esses movimentos e hoje ela realiza casamentos homoafetivos, ela nas paradas que tem aqui na minha cidade, ela marca presença, ela tem uhum, também o desfile lá, digamos, deles, que estão ali para apoiar. Também, que foram coisas que me ajudaram, que contribuíram para que eu saísse do protestantismo e retornasse ao catolicismo. uhum, Eles têm uma crença de que se a gestação está até um certo
até uma certa época pode realizar o aborto. Então foram coisas Uhum. assim, bem chocantes. A Igreja Católica, eu sinto que ela aqui na Alemanha, mas depende muito do padre. Daí vai Entendi. depender do padre, do sacerdote, que tem uns Uhum. que são totalmente tradicionalistas e outros que querem São mais progressistas, né? mais Mais progressistas. progressistas. Né? Ah, e, Fabiane, quando você chegou a fazer profissão de fé pública quando você retornou, ou acho que você vai fazer o seu crisma, né? Isso. Não, eu vou fazendo a minha crisma e eu acredito que vai ter uma renovação de votos também Hum. do batismo, que eu acredito que já Ah, estou sim. conversando com o padre da minha paróquia para eu fazer a consagração à Nossa Senhora, que eu também optei Uhum. por fazer essa consagração. E, na verdade, eu não estava casada, né? Para a Igreja Católica, porque o meu casamento ele foi na Igreja Luterana. Sim. Então, e como eu disse, aqui na Alemanha é um pouco diferente do Brasil, que eu sinto que eu e o pessoal da igreja, porque como é uma igreja que está com poucas pessoas, é sempre aquelas mesmas pessoas que vão, então a gente acabou ficando unido, assim, se Uhum. conhecendo na porta da igreja, e é sempre os mesmos, e é bem, cada um senta no seu lugar, mas a gente se sente todos ali bem unidos, e eu tenho também bastante aproximação com os padres aqui da minha paróquia, e conversando, eles acabaram deixando eu comungar, apesar de Ah, tá. não estar casada na igreja Uhum. católica, no meu casamento não ter sido reconhecido, eles falaram, já que você está nesse movimento de acertar tudo, de buscar acertar tudo, sua situação, você vai comungar. Você pode Uhum. comungar até o seu processo ficar pronto. E aí eu passei a comungar com autorização do padre e fizemos os documentos, né, que se chama Astanácio, né? Asanasio Hadis, Sanácio, isso. Que é e um, é no um, é um batismo, reconhecimento que o bispo dá, reconhecendo o casamento que foi feito fora da igreja, no caso, né? isso, e aí mais uma coisa burocrática mesmo, o padre ele É. pede uns documentos assim, a certidão do casamento, do civil, do religioso, porque a igreja luterana também acaba emitindo ali documentos. A Alemanha tem o jeito dela de ser, né? Uhum. Eles têm, Burocrata. são bastante burocráticos Burocrata. e aí eu levei os documentos, o padre preencheu, o padre capelão, porque aqui na Alemanha um padre, nos 3 primeiros anos que ele é recém-formado, ele é chamado de capelão ainda. E no Brasil não tem isso, mas aqui ainda tem. E aí esse padre capelão fez para mim, ele mesmo mandou para a Arquidiocese de Colônia já está em andamento, logo vai estar tudo certo. Vai ser um casamento reconhecido, porém vai constar que, por exemplo, quando eu tiver filhos e eles forem batizados, vai haver essa informação, que meu casamento Uhum. foi validado, né? E eu não tive, Isso. sim, Uhum. aqui tem isso também, né? Mas é um casamento reconhecido pela igreja, tanto quanto Sim. quem Uhum. casou. Sim. Mas Tanto o batismo, né? O batismo luterano, ele é reconhecido pela igreja. sim, o batismo sim. Só o casamento que não. Realmente eu É. teria que fazer ou casar dentro da Astanácio. igreja. E a Sanácia é algo que muitos padres do Brasil não conhecem, né? É. Porque minha irmã, ela quis fazer igual, mas o padre falou que não, que ela teria que casar. Mas na verdade é uma falta de conhecimento mesmo. É. Sim, depende, na verdade, salvo engano, posso ter equivocado, depende da realização da cerimônia matrimonial, em que igreja foi, que circunstância. É porque, por exemplo, não basta só necessariamente ter sido casado no cartório para fazer uma sanácio. Não, ela tem que ter tido. Uma das posições, por exemplo, tem que ser católica para isso, né? Então tem uma Sim, série
Mas isso que você falou realmente procede. Tem muitas, infelizmente, tem muitos padres, né, que não conhecem. Fabiane, tem alguma coisa que você gostaria de falar para que a gente possa se encaminhar para o final? Alguma coisa que você deixou para trás, né, que você gostaria de apresentar? E se tem alguma coisa que você poderia dizer para quem, de repente, possa vir assistir aqui a nossa live, que está passando por esse processo aí de reencontro na Igreja Católica, né? O que você poderia dizer para essa pessoa? Bom, do que eu falei aqui, acho que boa parte das coisas que eu compartilhei eu não contei no meu canal, né? Desses sonhos, de eu ter estudado, ter começado, na verdade, a estudar pelas ideologias e ter caído no catolicismo. E eu acho que eu não contei coisas também no meu canal que seria bom compartilhar com relação a muitas pessoas elas criticam o fato dos santos, né? De haverem santos na Igreja Católica, ou no caso das imagens. Uhum. Eu estudei muito arqueologia. Eu voltei no tempo ali da Igreja Primitiva e também estive em Roma, né? Em Que legal. 2022, acredito, no passado. Depois que eu me tornei católica, eu estive em Roma com o barco, com o navio. Uhum. Na Que época eu legal. era protestante, então eu ignorei tudo, né? Aham. Quando eu me tornei católica, foi uma das primeiras coisas. Falei, meu Deus, preciso voltar lá. Eu não tive Aham. interesse em entrar dentro do Vaticano, tal. Sim. E o que eu percebo é que é, toda a verdade ela existe provada, principalmente pela Uhum. arqueologia, né? Porque a igreja primitiva, ela tinha frescos Sim. a igreja hoje que se tem conhecimento que é a mais antiga arqueologicamente que se conhece é a igreja de Dura Europos, né, que está na Síria. Então era uma Uhum. igreja que tinha os afrescos, já existia essa esse negócio de ter através da imagem, através da arte, que a pessoa entendesse Uhum. a fé cristã. E Sim. esses afrescos estão em museus pelos Estados Unidos ou em outros lugares. O que estava lá, infelizmente, acredito que o Estado Islâmico atacou ali e destruiu o que tinha ali, mas tem Uhum. partes salvas, né, nos museus, escultura, aquela passagem que tem aquela mulher que tocou no manto de Nosso Senhor e ela é curada do fluxo de sangue. Uhum. Existe também registros, né, de que ela mandou fazer uma escultura de Nosso Senhor e, no caso, ela ali sendo curada. Então, uma escultura, isso tudo na época do cristianismo primitivo, né? Uhum. Então, a escultura, as imagens, elas estavam ali presentes e é uma coisa fácil de se entender. Outra coisa também que me chocou bastante foi que depois que eu fui em Roma e embaixo da Capela Sistina, no subterrâneo, tá o sepulcro do apóstolo São Pedro, né? E Sim. de vários papas, Uhum. essa igreja luterana, né, que é a raiz do protestantismo, embaixo, no subterrâneo dessa igreja que eu mencionei, estão enterrados os reis desse castelo. Então, sim, Uhum. são coisas muito diferentes, porque quando eu estudo a Reforma Protestante, que aconteceu aqui na Alemanha, dizem que nessa época já da Reforma Protestante, o antissemitismo já era grande aqui, né? Já era forte aqui na Alemanha. Então, digamos, os reis, para eles irem à frente daquilo que eles queriam, tinha que haver esse desligamento da Igreja de Roma, porque a Igreja Católica era muito poderosa naquela época e ela interferia muito Nas digamos, no decisões, né? governo. Uhum. Sim, então eles queriam se desvincular. Então essa foi uma das razões. Então, e para quem está buscando, né, esse processo, eu diria para que saísse das livrarias evangélicas, porque o evangélico ele fica muito, digamos, quem vem das igrejas protestantes, né? Pode ser que a pessoa tenha uma outra situação, mas os evangélicos eles ficam muito restringidos àquela literatura
e aquilo, só aquele mundinho, aquela bolha se torna verdade. Mas no meu caso, por exemplo, né, eu me mudei de país, então eu fui confrontada pessoalmente, né? Se eu tivesse Uhum. ficado no Brasil, talvez eu não tivesse voltado ao catolicismo, porque é aquilo, a gente só absorve o que está ali dentro e não se questiona nada, não mais fora daquilo ali que nos é passado. E também para quem vem do protestantismo, né? É, eu hoje reconheço assim, né, que algumas essas igrejas que tudo é errado no mundo e só estar dentro da igreja é o certo é um dos primeiros sinais para você perceber que é uma seita, né? Uhum. Que porque igrejas assim seitas são muito dessa maneira, assim, tudo é errado. Tanto que na época que eu comecei a ir e eu era estudante universitária, eu achava assim que o curso que eu estava fazendo era errado, que Uhum. o certo era fazer alguma coisa relacionada à igreja. E o mundo não funciona assim, né? O mundo, Uhum. você precisa de médico, você precisa de farmácia, precisa de Sim. profissionais em todas as áreas. O mundo não funciona. Então, essa maneira de achar que tudo no mundo é errado e só se serve a Deus dentro da igreja evangélica ou dentro, servindo a igreja, é um dos sinais de igreja seita mesmo. Uhum. E para a pessoa se desvincular das igrejas, buscar fora conhecimento, principalmente conhecimento, porque eu acho que foi por essa via que eu acabei indo, né? Um pouco por misticismo, sonhos e coisas assim, mas é, realmente o que foi ali um fator determinante foi realmente essa parte intelectual ali de literatura de fora, né? Como eu disse ali do canal que eu comecei a assistir da Beatriz, era um mundo Uhum. muito novo para mim, assim, aqueles autores, eu nunca tinha ouvido falar. E os santos, aquilo que eu entendi foi que eles eu acabei entendendo, porque foi dentro da igreja evangélica que eu me desvinculei e parei de acreditar em reencarnação, né? Então, eu agradeço até os evangélicos por isso, porque isso era uma coisa necessária na minha vida. Uhum. E eu acabei entendendo que, na verdade, nós não somos santos, nós não vamos morrer e ir direto para o céu. Então, as poucas pessoas que conseguem isso, a igreja ela honra, né? Como Uhum. santos e pessoas que estão lá já com Deus e que nós podemos pedir a intercessão, mas a gente não pede para esse, não é o santo que realiza Que milagre, ele realiza. pede para Deus e Deus, mas esse Concede. termo, o santo é milagroso, é porque ele, na verdade, foi Deus que realiza o milagre, né? Ele só está no Exato. céu. E outras coisas também da fé católica, tudo foi se encaixando, essa parte principalmente do pós-morte, porque também a igreja não só honra os santos, mas ela honra também todos os outros mortos, porque o dia de finados é um dia de todos os mortos que morreram em Cristo. Na verdade, Sim. as pessoas não conhecem, elas pensam que é um dia de todos os mortos, mas não, é todos os que morreram em Cristo, é uma data Sim. da igreja católica, então a igreja lembra daqueles que morreram em Cristo, mas talvez provável não estejam no céu, né? Daí Uhum. seria o Hades, no caso, O purgatório, né? o purgatório, ou seria, enfim, a igreja, a mãe de Cristo é a rainha do reino, e todos aqueles que morreram em santidade, né? A gente, tudo vai se encaixando, até Aham. doutrina do pós-morte, eu acabei entendendo que do batismo de crianças também, né? Porque eu sempre escutei e achava, fui influenciada pelos evangélicos, que o batismo de criança era errado. E agora que eu estudei, nós estamos separados de Deus, sim, pelo pecado original, e uma criança que morre sem ter o batismo, principalmente pelo que eu li, até ela não ter a idade da razão, que seria até os 7 anos, eu acredito que até os 7 anos ela não vai para o Hades, mas depois dos 7 anos ela vai, porque ela está separada dessa Uhum. pelo pecado original. Então, esse Hades, ele não é bem o purgatório, seria o limbo das crianças,
mas Aham. elas são felizes lá, mas elas ainda não podem estar no céu. Talvez, enfim, Uhum. a igreja não esclarece, né, quando que elas irão, né? Essa aí é uma doutrina que ainda não, tipo, não é uma Ainda teologia que estão, ela ainda estão trabalhando, né? Não se estão tem, trabalhando. estão trabalhando ver o fundamento dela, né? Mas ela faz sentido, porque no Sim, caso, aquelas pessoas de antigamente, no caso a minha avó, por exemplo, ela conta que a minha mãe, quando nasceu, acreditaram que ela não ia sobreviver, que ela não estava conseguindo respirar, então eles corriam com o batismo, né? Havia essa isso preocupação. havia. E, Uhum. e a minha mãe, no caso, ela passou a se recuperar depois do batismo. Então, ela recebeu o batismo porque a família achava que ela ia falecer, mas ela recebeu o batismo e ela foi Uhum. curada. Então, e eu comecei a entender, né, que o vida após morte, pelo catolicismo, faz muito mais sentido. Nesse sentido. Porque quando eu era evangélica e li a Bíblia, é confuso, porque tem momentos que se refere ao Hades como o mundo dos mortos, mas aqueles que seriam salvos, né, aquele povo que era ali os profetas Uhum. o povo de Deus, mas depois tinha outros momentos que se referia ao Hades como o inferno. Então, isso era muito Uhum. confuso. E o protestantismo, a igreja evangélica não explica é, Sim. essas coisas. No catolicismo é tudo bem explicado, que Uhum. o Hades teria compartimentos, né? O limbo das crianças, o local onde estariam os não salvos, e até mesmo antes, esse pessoal da Bíblia, do Antigo Testamento, que como Nosso Senhor não tinha vindo ainda para a Terra, eles não podiam estar no céu, então eles Entra ficaram de... ali até tanto que o credo diz, né, que Nosso É, Senhor desceu ao mansão dos mortos para descemos buscar aos ele. montes. Uhum. E tem os que são salvos, mas não são santos, não morrem como santos. Então, vão estar no Hades, não no compartimento do inferno, mas no tal purgatório. Então, Aham. assim, o catolicismo foi me explicando tudo, né? Todas as dúvidas, tudo foi se encaixando mesmo, assim. E para quem está buscando, né, que vem do protestantismo, é isso, se desvincular, buscar conhecimento por fora, enfim, se tiver a oportunidade de comprar livros e ter um conhecimento de uma bibliografia diferente, buscar isso, se puder viajar melhor ainda, assim, museus, coisas assim, né, culturais, porque muitas vezes a igreja evangélica, como eu disse, ela tem aqueles cultos voltados ali para o humano, Para as digamos, emoções, né? para as emoções, que é uma coisa válida, mas não é adoração a Deus, não é Uhum. igreja. Poderia ser como um suporte, digamos, né? A Igreja Católica, acho que ela tem isso, né? Talvez algumas no Brasil de encontro de jovens, a parte Uhum. carismática, mas a missa é uma coisa bem diferente mesmo. A missa Sim. é Nosso Senhor sendo sacrificado ali e algo bem que Nosso Senhor deixou mesmo, e a prova está no Apocalipse, né? Quem Com toda quiser certeza. testificar pela palavra, está lá. Tá lá. Maravilha, Fabiane. Fabiane, você reza então o Pai Nosso aí para nós em alemão, para a gente poder encerrar? So, em nome des Vater, des Sohnes, der Heilige Geist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, deine Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amém. Amém. Fabiane, muito obrigado por você partilhar a sua experiência. Aqui na descrição, no primeiro comentário, eu vou deixar o link do Instagram, tá? Da Fabiane, que ela vai passar para mim, tá certo? Ela tem um outro Instagram que é o que ela movimenta mais, então é esse que eu vou colocar, tá certo?
E quero agradecer, então, a todos vocês que estiveram conosco aqui nesta live, que estão nos assistindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E agradeço novamente a Fabiane. Que Deus abençoe você, sua família, todos vocês aí na Alemanha. Um grande abraço, viu, Fabiane? Que Deus te Deus abençoe. Muito abençoe obrigado. você também, Marcelo, você e sua família, e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Demorou para eu Demorou. aparecer em outro canal, mas apareci, porque o horário é muito, eu estou 5 horas na frente. De Então diferença, tá. né? Muito obrigado.